Olá pessoal do sexto ano, bem-vindos a mais uma aula com o professor Elano, tá? E na aula de hoje falaremos dos polígonos, tá bom? Em seguida, tá? Iremos falar dos triângulos especificamente, e se der tempo a gente também fala sobre os quadriláteros. Então, polígonos, tá pessoal? Polígonos na geometria se refere a figuras, tá? Se refere a figuras geométricas planas, que vocês conhecem muito bem o formato de algumas, né? O quadrado, o triângulo, o retângulo. Mas os polígonos, de um modo geral, ele é toda figura plana, tá? Fechada, ok? E que possui alguns elementos característicos que a gente irá ver no decorrer dessa aula. Através da abertura de alguns sólidos, a gente pode encontrar alguns polígonos. Por exemplo, olha esse sólido aqui, o paralelepípedo, chama de caixa, né? Caixa retangular. Quando você abre ele, você tem esse formato aqui, ok? Aí o que é que acontece, tio? Aí nesse formato você vai verificar que figuras, né, que polígonos estabeleciam a caixa quando ela estava fechada. Então vemos aqui que temos diversos retângulos, né, esses daqui do meio, não? Tem 4 retângulos e aqui a priori dá para pelo menos achar que é 2 quadrados, né, por aí. Mas, ou seja, o básico aqui é que uma caixa é formada por figuras de 4 lados, ou polígonos de 4 lados, né, que é o que chamamos, ok? Então, quando a gente abre um sólido e coloca, né, nessa forma aqui, a gente diz que a gente planificou, tá? Que o sólido sofreu uma planificação, como está aqui escrito, quando você abre e consegue montar novamente. No caso de uma pirâmide, ó, quando você planifica ela, aí você vai encontrar, tá, a composição, né? Ou seja, as figuras que formam ela são 4 triângulos idênticos, né? No caso dessa pirâmide reta. E a parte de baixo é uma figura de 5 lados, que a gente vai verificar o nome a seguir. Ok, então aqui é a planificação de uma pirâmide. Parece com a estrela alegórica, né? Que vocês sabem como é que fica. Aí a palavra polígono, né? Poli é muitos e gonos é ângulos, tá? Eu acho que eu já falei isso para vocês, né? Aí a gente vai ter polígonos de diversos lados, ok? Aonde os principais, pessoal, os principais polígonos, eles estão nessa tabela, tá? Essa tabela é da página 138. Mas vejamos aqui o seguinte, ó. Um polígono ele é formado, tá? Ele é um contorno fechado, formado por alguns elementos, né? Os lados, no caso aqui foi pego um exemplo de uma figura de 5 lados, né? Um polígono de 5 lados. Aí os lados a serem destacados, ó, os símbolos, né? Segmento AB, né? Tá aqui o segmento AB. Segmento BC, tá aqui o BC, ó. De B até C, de C até D, né? O segmento. E vai fechando a figura, ó, tá? Então, quando tiver um tracinho em cima, significa o comprimento dos lados, tá? Chamado de segmento de reta. E os vértices é o que liga os lados, né? O ponto A liga o lado AB com o lado AE. Ponto B, né? O ponto C. Esses pontos aí que eu estou circulando
são chamados de vértices, tá? Vértices. E os 5 ângulos internos, que essas pinturas aqui gravadas, ó, no interior aqui do polígono, tá? Esse aqui é o ângulo interno. Então vocês já verificam que quando uma figura tem 5 lados, vai ter 5 vértices e 5 ângulos, tá? Quando um polígono. Ok, pessoal? Aí aqui os especiais, né? Quantidade de lados, se tiver 3 lados, são chamados de triângulos, né? Chamado de triângulos. Se tiver 4 lados, são chamados de quadrilátero, tá? Aí quando começar os 5 lados, a gente já chama de pentágonos. Penta de 5, gonos de polígonos, pentágonos. Ou seja, 5 lados. Certo, pessoal? Os triângulos têm diversos, né? Quadriláteros pode também ter diversos jeitos de fazer um quadrilátero. Mas vocês só colocam esse na cabeça, não sei porquê. Mas esse aqui também tem 4 lados, ó. É por isso que não é bom chamar toda figura de 4 lados de quadrado. É para chamar de quadrilátero. Tá bom? Aí aqui uma tabela com o nome de alguns, tá? Que vai de 3 lados até 10. Ok? Os mais difíceis que vocês costumam aprender é o de 6 lados, né? O hexágono. O de 7 que é o heptágono. O de 8 é o octógono. O de 9 é o eneágono. E o de 10 é o decágono. E os polígonos podem ser convexos ou não, tá bom? Quando é que ele é convexo? Né? Eu expliquei que para ser convexo, você passa uma reta e só toca em 2 pontos da figura. Né? Como estão essas figuras aqui, ó. Se não tocar, se tiver algum canto dessa figura que toque em mais de 2 pontos, aí eu já digo que não é convexo. Que é o caso dessas daqui, ó. Nessa figura aqui, ó, quando eu traço uma reta por esse ponto aqui, por essa parte dela, aí corta em 1, 2, 3, 4 pontos. Então já digo que o polígono não é convexo. No geral a gente vai trabalhar com os convexos. Aí os regulares, né? Os regulares são esses, tá? Tem mais, só que esses são os principais, os mais estudados. E são regulares por quê? Porque todos os lados têm o mesmo tamanho. Um triângulo com todos os lados do mesmo tamanho é chamado de triângulo equilátero. Um quadrilátero com todos os lados do mesmo tamanho é chamado de quadrado, né? O que vocês chamam. Aí a partir daí vocês... tem 5 lados iguais. Aí você sabe o nome, né? O nome do polígono de 5 lados é pentágono. Então vocês colocam a palavrinha regular, que já vai saber que todos os lados têm o mesmo tamanho. Então pentágono regular, hexágono regular, octógono regular, tá? Decágono regular e assim vai. Caso não seja, ele é irregular, tá certo? Essas atividades aqui vocês precisam fazer, tá? É da página 139 e 140, 141 e 142, tá bom? Agora a gente vai falar dos triângulos, ok? Olha, o triângulo ele é um polígono importante, tá? Por que ele é importante? Porque a partir do triângulo foi construída muitas proposições, né, muitas teorias matemáticas lá no tempo da Grécia Antiga e que perduram até hoje. Ok, pessoal? Então o triângulo é uma figura infalível, né, em seu estudo. Você precisa realmente estudar o triângulo como um todo. E a partir dele você vai entender o comportamento dos outros polígonos. Então, os triângulos, né, eles é um polígono de 3 lados, né? Eles têm uma simbologia para eles, tá bom? No caso desse triângulo aqui, ó, os vértices são A, B e C, né? São os pontos A, B e C. Aí os ângulos internos é o que fica dentro, assim como os outros polígonos lá, né? Tem um ângulo aqui, tem outro ângulo aqui, e assim vai. Aí, pessoal, o lado, né? O lado AC, ó, ou CA, tanto faz, AC ou CA, BC e AB.
que são os vértices e os ângulos internos. Para diferenciar os vértices dos ângulos, a gente bota um acento circunflexo, ó. Dá para ver a diferença, né? Então fica uma diferença aí, para não confundir vértice com ângulo, tá? O ângulo é como se fosse o vértice com acento circunflexo. O ângulo A, né, é esse daqui, ó, é sobre o vértice A. A gente escreve o A, né, com um acentozinho circunflexo, tá bom? Então não tem muito aqui o que se confundir, tá? A nomenclatura você pode chamar de triângulo ABC, né, porque são os 3 vértices, ou pode botar essa miniaturazinha aqui, ó, né, um triângulozinho, e chamar de triângulo ABC. Do jeito que está escrito aí, é uma simbologia própria que tem o triângulo. Agora os triângulos eles recebem nomes diferentes, quanto isso a gente chama de classificação, tá? Por exemplo, o triângulo que tem todos os lados do mesmo tamanho, né, ele é chamado de triângulo equilátero. Ó, esses risquinhos aqui é porque está indicando que todos os lados aqui têm comprimentos iguais, certo? Aí agora também existe triângulo que só possui 2 lados iguais. Aí a esses a gente chama de isósceles. Agora também, lógico que não pode descartar essa possibilidade. Tem um triângulo que tem 3 lados de tamanho diferente. Aí é esse triângulo a gente chama de escaleno, ok? Quando todos os lados têm tamanho diferente. O isósceles ele tem uma característica bacana porque os 2 lados aqui que são iguais, eles formam esses ângulos aqui, ó, tá? Esse que eu tô riscando e esse outro, eles têm o mesmo tamanho, esses 2 ângulos, só por conta que os 2 lados aqui são iguais. Tem um teorema que prova isso, tá? Mas por enquanto a gente vai ficando com essa dica aí. Tem 2 lados iguais, vai ter 2 ângulos iguais, porque a inclinação é a mesma, certo? Então o que quer dizer isso, professor? Que o equilátero tem 3 lados iguais, né? Então todos esses ângulos aqui, ó, que eu tô riscando, tem o mesmo tamanho, tá bom? A gente vai ver também qual é a medida certa, né? Já que tem todos o mesmo tamanho. Então essa classificação aqui é quando você olha para os lados do triângulo, tá? Ó, classificação de acordo com a medida dos lados de um triângulo. Quando você olha para os lados de um triângulo, eles podem ter 3 formas de serem chamados diferentes, tá? Equilátero, isósceles e escaleno. 3 formas de chamar diferente quando você presta atenção nos lados, tá? Nos lados. Vamos lá para o próximo. Agora aqui quando a gente olha para os ângulos, né? Vocês já aprenderam o que são ângulos. Aí se o triângulo tiver todos os ângulos agudos, a gente diz que é o acutângulo, né? Se tiver só um ângulo reto é chamado de retângulo. Aí se tiver um ângulo obtuso é chamado de obtusângulo. Isso é quando eu olho para dentro aqui nos ângulos, tá bom? Então existe o triângulo retângulo, o triângulo acutângulo e o triângulo obtusângulo. Ângulo agudo é menor que 90 graus, já estudamos. Ângulo reto é o que vale exatamente 90 graus. E o ângulo obtuso é o que está entre 90 e 360, também já foi estudado. Essas atividades aqui, ó, vocês podem fazer tranquilamente, tá bom? Elas são fáceis, é só para dar nomes, né? Não tem nada de difícil essas atividades aqui. Aí agora a gente vai falar dos quadriláteros, certo? A gente vai encerrar a aula de hoje falando dos quadriláteros, ok? E nossa atividade vai ser sobre os quadriláteros, porque eu já pedi, né? Eu já pedi atividade sobre polígonos. Então vamos lá para os quadriláteros, ok? Pessoal, quadrilátero são polígonos de 4 lados, certo? Olha esse mosaico aqui. Dá para verificar várias figuras aqui, né? E todas, né? Todas possuem 4 lados. Essa figura vermelha, ó. 1, 2, 3, 4. Toda figura aqui de dentro para encaixar e formar o mosaico, todas têm 4 lados, não é isso? Então, o polígono de 4 lados é chamado de quadrilátero. Aí aqui é a mesma coisa lá do triângulo, não tem o que mudar, ó. Os lados eles são 4 lados, ó, o segmento AB, BC, CD e DA. Os vértices
é o A, o B, o C e o D. No caso tem mais um vértice, né? Porque é 4 lados agora. Os ângulos internos, ó, é os vértices circunflexos, ó. Ângulo D, ângulo A, B e C. Então, vocês não podem sair por aí dizendo que todo polígono de 4 lados é um quadrado. Vocês evitem cometer esse erro, tá? Então vocês vão crescer cometendo esses erros. Figuras de 4 lados, no geral, são chamadas de quadrilátero. O quadrado é um tipo de quadrilátero, não é como se o quadrado tivesse dentro da família quadrilátero, tá certo? Então vamos lá, vamos ver aqui direitinho. Olha, os quadriláteros eles se dividem em dois, tá? Os quadriláteros eles se dividem em dois. Quais são as divisões, tio? Eles se dividem em paralelogramos e em trapézios, tá certo? Aí a gente vai saber o que é um paralelogramo agora e depois o que é um trapézio, ok? Ó, paralelogramo, pessoal, é quando, né, eu tenho dois pares de lados paralelos e iguais, né? Então, deixa eu pegar aqui ficar mais didático, né? Ó, se eu formar aqui para vocês verem, né, que é ó, vou formar aqui um paralelogramo. Essa reta, tá, que eu estou traçando, essa reta, ela não vai encostar nessa, tá bom? Bem retinho aqui. A gente diz que essas retas são paralelas, nenhuma encosta na outra, né? Eu fiz duas retas paralelas. Aí eu vou fazer mais duas paralelas. Eu vou fazer assim agora, ó. Vou traçar essa, tá bom? E agora eu vou traçar essa. Ó, são paralelas, não se cruzam também. Aí essa região aqui, ó, deixa eu pintar para vocês. Essa região ela é chamada, que eu pintei, chamada de paralelogramo. Então eu vou apagar aqui, ó, bem direitinho, né? Para ficar o paralelogramo completo, tá bom? Deixa eu fazer assim, é melhor fazer assim. Por seleção, porque no instante eu apago. Certo? Só o outro lá que vai ser mais difícil porque ele está inclinado, né? Com a borracha vai dar certo. Então eu estou fazendo aqui, construindo um paralelogramo para vocês, certo? E as características essenciais são essas, ó. O paralelogramo ele possui essas características. Deixa eu colocar aqui só os vértices, né? Que são os vértices A. Fazer um pouquinho maior, colocar tamanho 18. O A, o B, o C e o D. Eu vou escolher medidas aqui, ó, 2 centímetros, 2 centímetros e sei lá, 5 centímetros, medidas aleatórias, 5 centímetros. Aí se eu quiser construir eu tenho que fazer isso aqui, ó. Aqui o vértice A, tá? Vértice A, né? Lá onde está o ponto A. Vértice B, vértice C, tudo no sentido horário, tá bom? Eu vou colocando na ordem do sentido horário. Aí aqui, ó, vou escolher, vou fazer assim, para vocês identificarem o paralelogramo, vou escolher esse lado aqui de cima, ó, de A até B eu vou dizer que mede 2 centímetros. Então, para que seja paralelogramo, aqui embaixo também tem que ser 2 centímetros, certo? Assim como, né, de B até C tem que ser 5 centímetros e
aqui também 5 centímetros. O que é que eu quero dizer com isso, pessoal? É que as medidas opostas, né, ó, tem que ser do mesmo tamanho, tá? Se aqui é 5, aqui também é 5 do outro lado. Se aqui é 2, aqui também é 2 do outro lado. Ah, tio, se aqui em cima for 10, aqui em cima, aqui embaixo tem que ser 10 também. É por isso que o retângulo, né? É por isso que o retângulo se comporta dessa maneira, porque o retângulo é um paralelogramo. As medidas opostas têm o mesmo tamanho. Aí a questão dos ângulos, tio, como é que fica? Ó, vou construir os ângulos agora. Ó, esse ângulo é o ângulo B, tá? Que é o ângulo A. Que é o ângulo... Ixi, deu errado aqui, meu povo. O ângulo A, tá? Tá dando errado de novo. Eu acho que tem algum conflito aqui de informação. Que eu tenho que mudar. Isso, é isso mesmo. Ó, tô construindo todos os ângulos. Isso daqui eu errei, que eu botei foi uma reta, né? Ó. Aí aqui, ó, o que que acontece no paralelogramo? Tem uma curiosidade, ó, esses ângulos aqui, né, ó, esses que estão um de frente para o outro, eles têm a mesma medida, tá? Esse que eu pintei, um de frente para o outro. Isso também acontece com o paralelogramo. Então o paralelogramo ele é um quadrilátero, né, que os lados são paralelos, né, os lados opostos. Só o lado oposto é aquele lado que um fica de frente para o outro, ó, 5 de frente para 5, 2 de frente para 2. Isso é lado oposto. Aí o que é que diz a definição completa de paralelogramo? Que é um quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos, né? Dois pares de lados opostos, paralelos e iguais. Deixa eu colocar a definição aqui. Então, paralelogramo, né? É todo quadrilátero que possui dois pares, tá? Não esqueça, dois pares de lados opostos paralelos. Ó, tem que ser opostos, né? Opostos, paralelos e iguais. Tá bom? Tem que ser paralelos e iguais. Então essa é a definição completa, tá? Do que vem a ser paralelogramo. Tá, pessoal? Então como é que eu simbolizo isso em outros termos? Quem são os lados paralelos aqui? É o AB, né? O AB, ele é paralelo ao lado de baixo, que é o DC. E, né, também tem outro par. O outro par é o lado, ó, AB, né? Ou desculpa, o lado AD paralelo ao BC. Então fica AD paralelo ao BC. OK? E só é isso? É só isso, tio? Não, também tem a questão, né, de quem é que é igual aqui, ó, o tamanho AB, né? O tamanho AB é igual ao tamanho DC, que é o de baixo. E, né, o tamanho da lateral, né, AD, de A até D, tem o mesmo tamanho de CB. Então isso daqui é a característica completa do que vem a ser um paralelogramo. É por isso que um retângulo é um paralelogramo, um quadrado é um paralelogramo, um losango é um paralelogramo, por conta dessas propriedades aí, pessoal. Tá bom? Então não esqueçam disso. Paralelogramo é todo quadrilátero que possui dois pares de lados opostos, paralelos e iguais, certo? Desculpa o barulho, tá, pessoal? Então voltando aqui, ó,
pro livro de vocês, aí tá aqui a família dos paralelogramos, né? Tudo que eu falei ali tem aqui, ó, no livro de vocês. Aí o trapézio já é outra família de quadrilátero. Então vamos lá, vamos entender. Quadrilátero, né? São polígonos de 4 lados. Eles vão se dividir em duas famílias: a família dos paralelogramos e a família dos trapézios, tá? Já eu explico o que é um trapézio, eu já expliquei o que é um paralelogramo. Agora, já que existe a família dos paralelogramos, quem são esses componentes dessa família aqui? Vamos lá. Tá aqui, ó. Os paralelogramos, eles são pode ser chamado de retângulo, tá? Ou seja, por que é retângulo? Porque além de ser paralelogramo, né, tudo isso aqui que eu expliquei, além de ter tudo isso aqui que eu expliquei, tem também essa característica, ó, tem 4 ângulos de 90 graus, tá bom? 4 ângulos de 90 graus. E por que é chamado de losango, tio? Porque possui todos os lados com o mesmo tamanho. Essa figura que eu fiz aqui, se eu fizesse tudo com o tamanho 2, aí seria um paralelogramo, mas ele teria um nome especial, seria chamado de losango. Se fosse 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Parece muito com as coisas do quadrado, né? Mas a gente vai entender por que existe o quadrado agora. Vamos lá. Olha. O paralelogramo, quando ele é chamado de losango, é porque todos os lados têm o mesmo tamanho, né? E os ângulos que estão se enxergando, né, de frente, né, também tem o mesmo tamanho. Já no caso do quadrado, se vocês perceberem, ó, o quadrado ele é uma fusão do retângulo com o losango. Por quê? Porque o quadrado ele possui os 4 ângulos retos também, tá bom? E possui todos os lados com o mesmo tamanho. Então, se você pegar um losango e fizer a fusão com um retângulo, né, aí a definição passa a ser a do quadrado, ok? Então, o que é um quadrado? É um quadrilátero ou um paralelogramo, né, que possui 4 ângulos retos e todos os lados iguais. Então a gente diz o seguinte, resumindo, o que é um quadrado? Quadrado é um paralelogramo que é retângulo e losango ao mesmo tempo, certo? Ah, tio, mas eu ainda não estou entendendo. Mas pessoal, o problema mesmo que vocês têm que não ter em mente é a confusão entre o que é quadrilátero. Quadriláteros são paralelogramos ou trapézios. Eu ainda estou falando dos paralelogramos. E quem são os paralelogramos? Os paralelogramos são os retângulos, os losangos e os quadrados, tá bom? Ah, tio, agora eu entendi. Mas e aí? No caso do trapézio, né? Como seria o trapézio? Aí o trapézio, pessoal, tá bem aqui embaixo, ó. O trapézio ele só possui uma característica a menos que o paralelogramo, né? Aqui eu mostrei que no paralelogramo eu tenho 2 pares, ó, tenho 2 pares, né? 2 pares de lados paralelos. Lá no trapézio, né? O trapézio não, o trapézio só vai ter um par de lados paralelos, ó. Ou seja, o de cima não toca o de baixo, ou seja, o lado de cima é paralelo ao de baixo. Essa é a característica essencial do trapézio. Então a gente diz que o trapézio é um quadrilátero, tá? Que possui apenas um par de lados paralelos. Esses lados que são tortinhos aqui, ó, são chamados de lados transversos, certo? Deixa eu ver se tem ainda mais definição de paralelogramo. Não, pessoal, não tem definição de paralelogramo. Bom, na nossa próxima aula iremos tratar, tá certo? Das frações, tá? Vamos começar a brincar com as frações. Então vocês precisam se concentrar, tá bom? Porque não é um assunto tão fácil para vocês. Porque eu digo isso? Porque vocês têm dificuldade desde cedo. Então todo ano vocês têm que estudar fração. Então vocês têm que fazer uma forcinha também para ajudar o professor, né? E se ajudar, né? Vocês têm que tentar fazer os exercícios para poder, pessoal, vocês não deixarem de aprender fração. Eu garanto que se vocês aprenderem a trabalhar com fração, metade do
do conhecimento que vocês precisam para matemática, no caso do ensino fundamental, médio, já vai estar bem encaminhado. Você vai precisar de fração para tudo, então você tem que aprender a mexer com a fração. E voltando aqui, ó, se eu perguntasse a vocês como é que se divide os quadriláteros, aí você ia dizer, né? Os quadriláteros se dividem em paralelogramos e trapézios, tá? E trapézios, em paralelogramos e trapézios. Quem são os principais paralelogramos? Retângulo, losango e quadrado, tá? São quadriláteros? São, mas em especial são os paralelogramos. Não tem quase os trapézios não também. Tem, vocês vão ver lá na frente que existe o trapézio de acordo com os triângulos, tá? Existe o trapézio isósceles, o trapézio retângulo e o trapézio escaleno, tá bom? Que é como tá aqui nessa figura, mas não fala o nome deles, ó. Trapézio isósceles, esse daqui, dois lados iguais. Trapézio retângulo tem dois ângulos de 90 graus, né? Podia ter colocado aqui, ó. Trapézio retângulo. E o trapézio escaleno é esse daqui que tem todos os lados com tamanhos diferentes. Mas é lógico, não se baseiem só pela vocês olharem a figura. Vocês realmente têm que saber se os lados são iguais, são diferentes ou se o ângulo é reto. Tem que ver na figura e confirmar. Não saiam dizendo as coisas só pelo olho, tá? Pode ser só uma mera ilustração. Então, pessoal, a atividade de vocês de casa vai trabalhar essa questão dos quadriláteros, tá bom? Vocês vão fazer a página 147, 148, pronto, 147 e 148 é a dos quadriláteros, tá? 147 e 148, anotem aí que é a dos quadriláteros. Aí aqui dos triângulos, vocês irão fazer a página 144 e 145, tá bom? 144 e 145 são dos triângulos, tá? Deixa eu anotar aqui para vocês. Abri foi o Excel sem querer, pera aí, pessoal. Então vocês vão fazer, a agenda de vocês vai ser agenda é o livro, né? É o assunto de triângulos. Vocês vão fazer triângulos e as páginas são vou botar aqui de novo, a página é 144 e 145. 144 e 145. E aqui vai falar sobre os quadriláteros, tá? A página que vai falar sobre os quadriláteros o assunto quadriláteros será, dá uma olhadinha aqui, sobre os quadriláteros são as páginas 147 e 148, as páginas Então tá aí, pessoal, essa é a agenda de vocês, tá? Espero que vocês tenham compreendido a aula de vocês. Não tem cálculo, é só teoria, né? Dá para vocês lerem. Não tem um bicho de 7 cabeças aí não, tá bom? Tenham cuidado na hora da leitura, não se confundam. Assistam de novo a aula, porque quanto mais vocês lerem a respeito desse assunto, mais vocês terão facilidade quando passarem para outro ano, né? Porque vocês já vão ver esses assuntos com cálculos, tá bom?
Então aproveitem agora que é só definição, aprendam as definições e vocês irão longe, tá bom? Quero aqui deixar um grande abraço a todos, né? Espero que estejam bem e fiquem com Deus, sexto ano.